Oi gente, hoje nós vamos fazer um exercício sobre análise CC de circuitos transistorizados. O problema que a gente vai resolver hoje é esse seguinte: é um circuito transistorizado, chamado de polarização universal, que tem um divisor de tensão na base do transistor. Basicamente a gente quer fazer o quê? A gente quer definir a corrente IB, a corrente IC e a corrente IE do circuito. Além disso, eu quero conhecer também a tensão VB, a tensão na base do transistor, a tensão VC e a tensão VE. Lembrando só que o transistor desse problema é um transistor NPN. Para resolver esse problema, eu vou usar alguns conceitos de transistores e alguns modelos matemáticos que eu já expliquei em uma outra videoaula. Se você ainda não viu e você quer ver, clique aqui nesse link que está aparecendo no seu vídeo agora. Para resolver este problema, antes de mais nada, a gente tem que redesenhar o circuito de base, ou seja, simplificar o divisor de tensão de forma a ter um circuito mais fácil de ser resolvido. Para isso, nós vamos isolar o circuito de base e fazer o equivalente Thevenin deste circuito. Bom, redesenhando agora só a parte do circuito de base, a gente vê o divisor de tensão e a gente quer ver qual é o equivalente Thevenin a partir dos terminais que estão mostrados em aberto ali. Primeiramente, vamos ver como fica a resistência de Thevenin desse circuito. Para isso, nós precisamos curto-circuitar todas as fontes de tensão. O circuito, então, redesenhado fica dessa forma, e nós podemos ver que os resistores se encontram em paralelo. Fazendo agora a conta da resistência equivalente, que é a própria resistência de Thevenin, nós temos 10 kΩ, está em paralelo com 8,2 kΩ, isso nos dá uma resistência de Thevenin de 4,5 kΩ. Uma vez definida a resistência de Thevenin, nós podemos calcular agora a tensão de Thevenin. Lembrando que a tensão de Thevenin é a tensão de circuito aberto, ou seja, a tensão vista entre os terminais abertos que nós temos ali no nosso modelo. Para definir a tensão de Thevenin, nós vamos redesenhar esse circuito explicitando as fontes de tensão. Então nós temos ali o circuito redesenhado, e nós podemos ver que, se o circuito está aberto, a corrente que passa no resistor de 10K é exatamente igual à corrente que passa no resistor de 8,2K. Com isso, nós podemos calcular essa corrente e, a partir dessa corrente, que é de 1,48 mA, nós podemos calcular a tensão de Thevenin. Ela vai ser igual à queda de tensão na resistência de 8,2K menos a tensão da fonte de 12 volts. Com isso, a tensão de Thevenin, vista dos terminais, é de 0,16 volts. Pois bem, uma vez conhecido o circuito equivalente de Thevenin, nós podemos redesenhar todo o circuito transistorizado, incluindo agora esse circuito equivalente, como está mostrado agora nessa figura. E a partir daí, nós podemos fazer análise do circuito. Bom, uma dica para começar a fazer a análise de um circuito transistorizado, qualquer um deles, na verdade, é você definir uma região de operação. Eu aconselho a iniciar a análise considerando que o transistor se encontra na região ativa. No final da análise, você vai verificar se essa consideração é verdadeira ou não. Uma vez considerada a região ativa, eu posso substituir o símbolo elétrico do transistor pelo seu modelo de circuitos, como é mostrado na figura aqui. Este modelo, como eu já comentei, eu expliquei na minha videoaula anterior. Agora, eu vou analisar o circuito de base emissor. Então, eu vou isolar esse circuito e analisar ele primeiro. Redesenhando esse circuito, nós temos essa malha mostrada na figura, e eu só gostaria de salientar uma coisa que é muito importante, que apesar de ser uma malha só, a corrente no resistor de 4,5K e a corrente no resistor de 4,7K são diferentes. No resistor de 4,5K passa a corrente de base, e no resistor de 4,7K passa a corrente de emissor. Eu posso agora levantar a lei de Kirchhoff das tensões para essa malha. Para quem não lembra, o LKT diz que a somatória das elevações de tensão de uma malha tem que ser igual ao somatório das quedas de tensão nessa mesma malha. Considerando o sentido das correntes, eu posso levantar a seguinte expressão, onde no lado esquerdo da equação estão as elevações de tensão e no lado direito estão as quedas de tensão. Simplificando um pouco essa equação, percebam que eu tenho duas incógnitas. Eu tenho a corrente de base e a corrente de emissor. Aí a consideração de região ativa se torna interessante, porque na região ativa, eu tenho relações bem definidas entre as três correntes do transistor. Por exemplo, a corrente IE pode ser definida como beta mais 1 vezes IB, ou seja, o ganho DC, que é um parâmetro construtivo do transistor
mais 1 vezes a corrente de base. Substituindo isso na equação de cima, nós podemos escrever a seguinte expressão, onde apenas a corrente B aparece como incógnita. Então, nós podemos isolar essa corrente B e calculá-la. Perceba que, então, para esse circuito, a corrente de base é igual a 20 microamperes. Bom, uma vez conhecida uma das três correntes, eu posso utilizar as relações do transistor na região ativa para expressar as outras duas correntes. Então, a corrente IC é igual a beta vezes IB, ou seja, 120 vezes 20 microamperes, que nos dá 2,4 miliamperes. A corrente E é igual a beta mais 1 IB, ou seja, 121 vezes 20 microamperes, que nos dá 2,42 miliamperes. Percebam que, na região ativa, a corrente C e a corrente E são muito próximas. Isso é uma característica dos transistores com beta relativamente alto na região ativa. Ainda no circuito de base emissor, já defini as três correntes, mas eu posso definir também qual que é a tensão VB, que é a tensão naquele terminal mostrado ali. A tensão VB eu posso calcular como a tensão de Thevenin menos a queda de tensão na resistência de Thevenin. E com isso eu vou encontrar que a tensão de base é igual a 70 mV. Não tem nenhum problema a tensão de base ter dado um valor tão baixo assim. Além disso, eu posso calcular também a tensão VE, que é a tensão no catodo do diodo de base emissor. Bom, como o diodo de base emissor conduz com 0,7 volts, eu tenho então que na região ativa a tensão VBE tem que ser igual a 0,7 volts. Com isso, a tensão VE tem que ser igual à tensão de base menos 0,7 volts. E com isso, eu vou conseguir calcular que a tensão de emissor é igual a menos 0,63 volts. Também não tem nenhum problema a tensão de emissor ter dado um valor negativo. Bom, agora eu posso passar a análise do circuito de coletor-emissor, sendo que eu já calculei as três correntes e duas das três tensões. De novo, eu gostaria de salientar que no circuito de coletor-emissor, apesar de eu estar enxergando apenas uma malha, eu tenho duas correntes distintas. Eu tenho a corrente coletor passando na parte superior do circuito e a corrente de emissor passando na parte inferior do circuito. E eu já sei que as duas correntes têm valores diferentes. Isso é muito importante de ser lembrado. Bom, falta agora calcular a tensão de coletor, que é a tensão naquele terminal mostrado. Essa tensão pode ser calculada como a fonte de 15 volts menos a queda de tensão no resistor de 2,2 K. Como eu já sei todos os parâmetros, eu posso calcular que a tensão de coletor é igual a 9,72 volts. Bom, eu já calculei as três correntes e as três tensões. Isso significa que a análise está acabada? Na verdade, não. Por quê? Eu tenho que testar se o transistor está realmente na região ativa, porque essa foi a primeira consideração que eu fiz para começar a análise. Como que eu verifico isso? Eu tenho que verificar se a tensão de coletor emissor, ou seja, a tensão VCE, é superior a 0,2 volts. A tensão VCE vai ser igual à tensão de coletor menos a tensão de emissor. Como eu já sei os dois parâmetros, eu vou calcular muito facilmente que a tensão de VCE é igual a 10,25 volts. Como esse valor é superior a 0,2 volts, eu realmente estou na região ativa, então toda a minha análise está acertada. Eu não preciso fazer mais nenhuma conta para esse problema. Então encerramos aqui a resolução desse tipo de exercício e até a próxima, gente.